Salve, meu querido! Faz um tempinho que eu não apareço aqui, né? Pois é, CLT tava me matando. Enquanto não lança a temporada completa de One Punch Man, a gente vai falar de Eminence in Shadow. No começo a gente é apresentado a uma curia chamada Akane Nishino. Ela é uma aluna popular que é uma atriz. E chegando na escola ela encontra um moleque que ela não gosta muito. O cara é basicamente um imprestável nos aspectos que ela descreve. E sim, esse é o nosso protagonista, Minoru Kageno. A Akane não gosta do fato dele não olhar pra ela como todo mundo que é puxa-saco faz. E a gente descobre que ela deu uma pausa na carreira por causa de um escândalo quando ela era mais nova. E depois disso ela começou a utilizar uma máscara. E contrário a isso, a gente percebe que o Kageno tem uma intenção de ter mais poder, que é coisa que ele não tem. E quando chega a noite, uns caras encurralam o motorista da Akane, o que faz ela ter que voltar a pé pra casa. Só que no meio do caminho aparece um cara atrás dela que, com a ajuda de outro cara, conseguem capturar a Akane. E de longe ela vê que o Kageno tava ali em pé, olhando tudo. Quando ela acorda, os bandidos falam que já foi enviado uma nota de resgate e ela vai ser liberta assim que eles pagarem tudo. Mas no meio disso a gente vê que tem um cara do lado de fora. É o Homem-Aranha? É o Batman? Não, é o Prota. E enquanto o cara tava na maldade, ele entrou arregaçando o teto e se apresenta como um elegante matador de bandidos. E por incrível que pareça, ele facilmente desarma um dos caras e mete a porrada nele. Mas o segundo é um lunático que foi expulso do exército e tava doido pra arrumar uma briga. No começo parecia que ele tava na vantagem por ser maior, mas o Prota se solta e começa a arregaçar o cara, deixando os dois todos ensanguentados e em seguida libertando a Akane. Só que do nada o jornal anuncia que ele morreu. O caminhão Kun pegou ele e o moleque virou camisa de saudade. E agora é que a gente descobre as motivações dele. Ele sempre quis ser um herói, mas como ele vivia no mundo real como a gente, o máximo que ele ia conseguir fazer era bater em uns delinquentes. Até porque ele é uma pessoa normal com muitas limitações, então o que ele quer é ser alguém que não vai morrer nem com explosão nuclear. Nada demais. E é mostrado um futuro onde ele lidera uma equipe de mulheres. O cara foi para outro mundo criar um harém. É um visionário. Mas antes disso tudo a gente tem que dar uma recapitulada. Depois de ser levado pelos anjos dos Isekais, o caminhão Kun, ele renasce em outro mundo com o choro de bebê mais feio que eu já vi na vida. E o mais importante é que ele sente que o ar tá cheio de energia mágica, coisa que no outro mundo não existia. Bom, nesse mundo ele renasceu como filho do Barão Kageno, bem parecido com o nome dele, que é um aristocrata que mora no interior. E ele vive atrás da sombra da sua irmã, que é uma espadachim muito talentosa. Ele se mantém na média pra não se destacar, mas à noite ele sai pra arregaçar bandidos, usando uma roupa de slime que mais parece o Venom. E enquanto ele tá vendo o dinheiro e todo o resto que os bandidos deixaram voluntariamente, ele acaba encontrando uma gaiola com isso. Eu não sei como é que eu chamo isso. Ele é um bicho que não tá morto, mas tá apodrecendo. Então ele decide levar esse bicho pra fazer alguns experimentos com ele. E depois de um tempo ele consegue conter a sobrecarga mágica, o que faz aquele bicho se transformar numa elfa sem vestimentas. Então ele diz que quebrou uma maldição jogada nela e nos descendentes dos outros heróis. E ele fala que quem fez isso foi um grupo de fanáticos que querem reviver o grande demônio. Ele inventou essas coisas aí. Então ele se apresenta como Shadow, aquele que se esconde nas sombras pra caçar as sombras. Então ela acaba se juntando a ele e ele nomeia a organização como Jardim das Sombras, ou Shadow Garden, que é o que mais é utilizado, também nomeando ela como Alpha. 3 anos se passam e ele faz o último treino com sua irmã, porque ela tá de partida, e ele só não mata ela porque ele não quer. Ela até sente o ventinho da espada dele no pescoço. E ela tá de partida porque quando os nobres completam 15 anos, eles começam a frequentar a Academia Midgar para Cavaleiros das Trevas na capital real, o mesmo local de treinamento de Bruce Wayne para virar o Batman. Na verdade não, mas devia ser. Mas quando chega o dia da Claire, a irmã dele, partir, ela acaba desaparecendo. Mas com a ajuda do harém dele, quer dizer, das integrantes da Shadow Garden, eles acabam encontrando a localização da irmã dele. Inclusive essa elfa aqui se chama Beta. E eu até já sei o que vai sobrar pra ela no fim do anime. Brutal, não sobrou nada pro Betinha. É o que sempre sobra pros Betinha. Indo pro lugar onde a irmã dele tá presa, ela tá tendo uma conversa com o cara que prendeu ela. E tudo tá tranquilo, até o cara falar que vai precisar saber mais sobre o irmão dela, o Cid. Ou o Shadow, ou o Prota. E por causa disso ela estoura a corrente, quase o pulso dela também em um ataque de raiva. Faz todo sentido, eu sou uma espadachim, mas eu não preciso da mão mesmo, vou inutilizar ela aqui. Aí o cara mete um amansa-boi na mina. Toma aí, ó, o amansa-boi. Mas pro azar dele, a trupe do Shadow já tá ali dentro fazendo a limpa em todo mundo. Ele bate de frente com a Alpha, que fala que eles já sabem tudo sobre o culto dos diabos. E não é que realmente parece que existe mesmo? Ele entra em confronto com a Alpha, mas não dá nem pro cheiro. Então ele se vê obrigado a tomar uma sementinha dos deuses pra ter um power up. E é impressionante que só basta o Ramon ser campeão do Mr. Olympia que a rapaziada já começa a usar bomba. Mas mesmo com esse boost de força, o cara mete o pé. Só que pro azar dele, ele acaba batendo de frente com o próprio Shadow. Só que pra ele não basta vencer
vencer, ele precisa humilhar, e o cara simplesmente começa a dar uma aula sobre como usar a energia mágica em combate. E mesmo o cara tomando o resto das bombas que sobrou, ele não tancou o Shadow. Depois disso, a irmã dele voltou pra casa, e o cara não fez nem o favor de trazer ela. E depois que ela se curou, ela partiu pra capital, que foi papo de um dia. E antes do fim desse episódio, a Elfa fala que chegou a hora delas deixarem o Shadow. O maninho perdeu o harém, quer dizer, a mão de obra da firma. Um tempo se passa e enquanto ele tá indo pra capital, a gente descobre como foi que ele morreu na vida passada. Ele basicamente ficou batendo a cabeça em uma preda, que nem um maluco gritando por magia, e ele simplesmente acabou pulando na frente do caminhão Kun. A sorte dele é que ele renasceu, senão teria sido uma morte completamente de graça. Quando ele fez 15 anos, ele entrou na mesma academia que a irmã dele, e como amigos ele escolheu 2 Zé Mané sem destaque nenhum. E assim que ele chegou na escola, ele já viu um cara se declarando pra princesa Lexia e sendo rejeitado. E o Cid vai ter que fazer isso também porque ele tirou a pior nota da prova. Só que por incrível que pareça, ela acaba aceitando namorar com ele. E ainda disse que tava esperando por alguém exatamente como ele. O que deixa o moleque e todo mundo desconcertado, porque ele não tava esperando isso, eu não tava esperando isso, ninguém tava esperando isso. E isso meio que faz com que todo mundo fique com raiva dele, porque ele conseguiu namorar a mina mais desejada da escola. E com isso ela mexe uns pauzinhos pra fazer ele participar da aula de esgrima, onde ele acaba lutando com ela. E ela revela que só tá com ele porque ela não quer ficar noiva de um certo cara, e o Cid pode ser facilmente controlável. Mas como ele não tava muito contente com isso, a Lexia tenta comprar o nosso garoto com o dinheiro. Mas se ela pensa que ele vai ceder tão facilmente assim, ela tá completamente certa, porque ele tá precisando de grana. Mas ele só namorou com ela por 2 semanas, o que ainda deve ter dado pra farmar uma graninha boa. Só que do nada a princesa desapareceu, e como ele foi o último a ter contato com ela, ele é um suspeito. Mas a gente vê que ela foi sequestrada por um cara meio maluco, que diz que vai usar o sangue dela pra ressuscitar o demônio nos dias modernos. Seja lá o que isso signifique. E a escola tá um caos, o Cid foi espancado e humilhado, e a Lexia tá toda machucada. O Cid se encontra com a Alpha depois de um tempo e ela diz que eles vão resolver esse caso. E ela ainda pergunta se pode matar os caras que espancaram brutalmente ele. Matar eu acho que não, mas um espancamento de leve não faz mal a ninguém, né? Só a quem tá apanhando. Mas ele mesmo acaba arregaçando os caras que bateram nele. E contrário a isso, a trupe do Shadow tá atacando vários lugares procurando pela Lexia. E aquele maluco dá alguma coisa que ele fez usando o sangue da Lexia que transforma uma criatura que tava ali em um monstro de vez. Só que ele acaba matando o cara e libertando a Lexia. Mas aí a gente descobre que foi o cara que seria o noivo da Lexia que financiou a pesquisa daquele maluco. E com o sangue dela e a pesquisa, ele vai garantir uma promoção para os Hounds, que são os cavaleiros mais altos da ordem. Mas assim, é mais alto em hierarquia ou de altura? Eles acabam se enfrentando, mas o cara é habilidoso e novamente é usado o ataque do machista opressor. Mas quando tudo parecia perdido, o Shadow aparece no puro drip pra salvar a Lexia. E paralelo a isso, aquele monstro escapou e tá tocando terror na cidade. Os caras não conseguem fazer nada e nem mesmo a irmã da Lexia tá conseguindo o resultado porque o bicho se regenera. E é aí que a Alpha aparece pra pôr ordem na casa e a menina tá de hack porque ela carrega um ataque e desintegra a criatura de uma vez, deixando só um corpo pra trás que provavelmente tá morto também. E voltando pra luta, o cara fica se achando o bambambam, mas ele não tá tancando o Shadow. E ele come um daqueles amendoins que dá mais força, e o cara vira um super saiyajin. Mas nem assim deu jeito, o Shadow continuou batendo no cara como se não fosse nada. Até o momento que ele perde a humildade e lança um dos ataques mais brabos que eu já vi. Ele carrega o especial e lança um I Am Atomic. O ataque parece uma explosão nuclear que arregaça tudo, meu irmão. Não deve ter sobrado nem o pó do maluco. Mas com tudo isso destruído, eu não sei como é que a Lexia saiu intacta. Mas o que importa é que graças ao Shadow, a Lexia tá viva e finalmente é encontrada. E algo surpreendente acontece. Já que o antigo cara que ia ser o noivo dela misteriosamente se desviveu, ela pergunta se o Cid não gostaria de continuar o relacionamento deles por mais um tempo. E o cara recusa. Ele deve ter esquecido que mesmo sem ter a intenção de namorar com ela, essa menina é uma farm de grana, que é o que ele precisava para financiar o trabalho do Shadow, como ele mesmo falou. Então ou esse cara é muito burro ou ele arrumou uma fonte de renda. E o episódio acaba com o Cid banhado de sangue por ter recusado a Lexia e ajudando uma guria que esbarrou nele. Mas na frente o Cid e os amigos dele estão esperando numa fila, quando de repente ele é convidado para fazer uma pesquisa. E ele começa a ver que tem muita coisa que só tinha no outro mundo, mas aí ele descobre que aquilo pertence a uma das subordinadas dele. E aquilo tudo foi recriado por elas porque o Cid ficava falando um monte de coisa aleatória da vida passada dele, e como a mina não é boba nem nada, ela já abriu a própria Cacau Show
show e já tem 1 bilhão pra eles usarem. Finalmente alguém usando a cabeça pra fazer dinheiro. Se eu fosse pra outro mundo, a primeira coisa que eu ia fazer era usar o conhecimento pra ficar milionário. Ela fala que eles estão investigando as pessoas que estão usando o nome da Shadow Garden. Inclusive, no começo desse episódio aparece um cara vestido de Shadow. Mas o Cid diz que tem uma ideia de quem pode ser e diz que vai investigar. Enquanto ele tá voltando pra casa, ele percebe uma luta. E pra despistar os amigos dele, ele fala que precisa dar uma cagada. Rapaz, da gripe eu tô até bom, cara. Mas o que tá me mais matando mesmo é uma caganeira que eu peguei aqui. Pergunto e comi umas coisas meio gordurosas que eu não posso nem espirrar. Ai, ai, ai. E aí que vemos Alexia lutando contra um suposto Shadow, que como não é o verdadeiro, não tá tancando ela. Mas quando a coisa começa a ficar feia, o Shadow aparece e começa uma perseguição. Mas como os caras não dão nem pro cheiro, eles aproveitam para capturar um deles para obter informações. E enquanto os amigos do Cid estão se declarando pra mulher, ele vê aquela guria que esbarrou nele pesquisando sobre um artefato que a irmã da Alexia deu pra ela. Mas aí o Cid recebe a informação que o cara que eles pegaram ontem teve a mente destruída por uma lavagem cerebral. Então não deu pra pegar informação nenhuma com ele. Aquela organização pega órfãos com algum talento mágico e fazem uma lavagem cerebral para criar os filhos do Diablo. Mas foi confirmada a presença de um primeiro filho nomeado na capital. O nome dele é Rex. Ele manteve o senso de identidade. E se tem mais gente desse tipo sendo enviado pra capital é porque eles estão planejando alguma coisa. Aquele dia tá acontecendo um torneio de esgrima e a gente vê a irmã do Cid vencendo. Os amigos dele já estão vendo que vão ter que comer raspa de parede porque eles perderam dinheiro em aposta. E eles inscreveram o Cid no torneio e ele já vai começar enfrentando a presidente do conselho estudantil, Rose Oriana, que é uma princesa do reino Oriana e a melhor espadachim da academia. O cara já começou pelo boss final. Ele começa se deixando a ser acertado e antes do juiz dar a vitória pra Rose, ele volta pra lutar de novo. E ele faz isso uma cacetada de vezes, até a Rose decidir levar a luta a séria. E é aí que o juiz impede, falando que é perigoso continuar e dando a vitória pra Rose. E depois o Cid encontra aquela guria que ele deu o chocolate. O nome dela é Sherry Barnett e ele nem lembra de quem é, mas ela dá uns biscoitos de agradecimento e pergunta se podem ser amigos. Mas pelo que parece, essa menina aí tá caidinha por ele. E ela vai até Alex e perguntar se eles ainda estavam namorando. Aí, aprendam, rapaziada, talaricagem nunca, viu? E enquanto o Cid tava na sala de aula, os caras usaram uma magia que fez um domo ao redor da escola e ninguém percebeu. Mas não tava deixando o Cid usar os poderes dele e começa uma invasão das pessoas que se diziam ser a Shadow Garden. E a coisa tá tão feia que a Rose não consegue usar a magia e ela é salva pelo Cid, que tomou o golpe no lugar dela e ficou no chão vazando ketchup. Mas antes de continuar, a gente vê a visão do Cid, que por algum motivo tava muito animado com aquela situação. Mas eu não vou jogar, porque quando eu era pequeno eu me imaginava nesse tipo de situação salvando a menina que eu gostava. A Rose fica achando que o Cid fez aquilo porque ele ama ela, que tá bem longe de ser verdade. A rapaziada domina a escola, mas deixa o Cid no chão, que depois de um tempo ele começa a se bater e recupera a consciência. O que acontece é que ele usou uma técnica pra morrer por 10 minutos. Ele usou magia pra manter o fluxo sanguíneo pro cérebro, até mesmo quando o coração dele parasse de bater. Papo de estampa de camisa, né? Papo de quem vai virar saudade, né? Mas foi uma jogada de risco, porque era um passinho falso. Em vez de ele estar acordando em outro mundo, ele ia estar acordando no inferno. E enquanto a Sherry tá fazendo a pesquisa dela, o Rex entra quebrando tudo para buscar o artefato. Porém, do mais absoluto nada, aparece o Glenn Quagmire, quer dizer, o Glenn, o vice-comandante da Ordem Carmesim. E assim ela consegue fugir. Voltando pro Cid, ele fez uma análise do local e, vendo as circunstâncias, ele tá muito feliz para quem tá sofrendo um atentado terrorista na escola. Mas ele vai ajudando a Sherry sem ela perceber, e como parecia que ela tava implorando para ser pega, ele vai lá e aproveita para dar uma bronca nela. E depois eles descobrem que a seita usou um artefato chamado Olho da Avareza para poder absorver a energia mágica de qualquer cavaleiro ou item mágico dentro do alcance temporariamente. E quando o olho passar do limite de energia absorvida, ele vai explodir. Mas uma forma de combater ele é usando o artefato que a Sherry estava estudando. Ele é como um armazenamento mágico e ele pode impedir a explosão de energia. Enquanto o Cid foi buscar as ferramentas para Sherry terminar de decodificar o artefato, ele bate de frente com o Rex e uns capangas que não dão nem pro cheiro. O Rex faz uma rede e fica se gabando ali até ele perceber que o Cid tá lá dentro e mete o tapão nele. E depois recebemos a triste notícia que o Glenn virou centroavante do Vasco, junto com outro cara que eu não tô nem aí pra ele. Mas essa mocinha aí que se chama Nu, e eu esqueci de falar o nome dela, avisa pro Cid que a verdadeira Shadow Garden se infiltrou na escola e elas estão só esperando as ordens dele. E depois de um tempinho a Sherry finalmente
realmente consegue ativar o artefato, agora eles só precisam pegar o olho da avareza. Só isso. E o Cid continua estranhamente animado com essa situação, mas a Sherry consegue chegar perto o suficiente para jogar o artefato no olho da avareza, quebrando o bloqueio que ele estava fazendo. E assim que os reféns percebem que eles já podem utilizar a magia, eles começam a atacar os caras, e no meio da luta o Shadow entra farmando aura. Isso deve ter sido 100% planejado, eu tenho certeza. E todo mundo da verdadeira Shadow Garden começa a atacar, e no meio da bagunça o líder do culto acaba indo embora. E ele meio que coloca fogo na escola inteira. E é nesse momento que a gente acaba descobrindo que ele é ninguém menos do que o próprio pai da Sherry, que eu acho que eu não apresentei ele, mas pra quem não sabe, esse é o pai da Sherry. Top 10 apresentações dos animes. Ele revela que antes do Cid nascer, ele chegou no topo do mundo da esgrima, mas ele acabou ficando doente. E então, procurando uma cura, ele encontrou um artefato que podia curar ele. Ele investiu nas pesquisas da mãe da Sherry, mas quando ela sugeriu para entregar o olho da avareza pro governo, ele matou ela. E a Sherry nunca descobriu que foi ele quem matou a mãe dela. Eles finalmente começam a lutar, mas o Cid em um ataque só é jogado pra fora, que logo em seguida volta como Shadow, e o cara, como sabe que tá na desvantagem, ele usa os artefatos pra conseguir se curar e recuperar a força e a magia que ele tinha antes. Mas em troca ele ficou parecendo o Zeus no modo Adamanto, com a cara toda esticada. Mas como todo mundo já sabia, ainda assim ele não é páreo pro Shadow, mas ele fala que tomou providências para que o Shadow seja culpado por tudo isso que aconteceu, e o mundo todo vai ficar atrás dele. Mas se ele tá achando que o cara liga pra isso, ele está completamente enganado, porque o Shadow fala que vai aceitar todos os crimes com prazer, que não vai mudar nada, e eles vão continuar fazendo o que tem que ser feito. E aí o Shadow faz o cara assinar o contrato como novo zagueiro do Vasco, e ele faz isso do mesmo jeito como o cara contou que desviveu a mãe da Sherry. E ela chega a tempo de ver o pai dela indo de F pelo Shadow, e ele decide não contar sobre a mãe dela. E essa cena é bem triste pela forma que a Sherry chora, e também pelo fato dela não saber que foi ele quem causou uma das maiores dores da vida dela. Quase que eu derramei uma lágrima masculina agora. A única vez que isso aconteceu foi na morte do Sr. Batata. E o Shadow realmente foi culpado e tá sendo procurado por assassinato em massa, sequestro e um monte de outros crimes. E o Cid encontra a Sherry, que tá de partida para estudar em outra cidade. Ela diz que precisa fazer uma coisa, mas só com o conhecimento que ela tem agora ela não vai conseguir. E eu até já imagino o que deve ser. Bom, eu resumi 9 episódios porque eu tô meio enferrujado, e ainda tem mais 11 para fazer mais um vídeo se vocês quiserem. Então é isso e falou!